Hoje você vai aprender a fazer uma deliciosa massa profissional de baunilha, um recheio de leite moça e juntas vamos montar essa sobremesa na taça que é simplesmente deliciosa. Olha, o seu concorrente não faz uma sobremesa assim. Vamos aprender? Nós vamos iniciar essa receita pela nossa massa. Gente, essa massa é uma massa profissional, tanto que eu uso ela nas minhas encomendas. É uma massa que me ajudou muito na época do delivery, porque ela é super fofinha, ela é perfeita para você fazer seus bolos de pote. Lembrando que a receita tá aqui na descrição. Aqui na batedeira eu adicionei as claras, utilizei 3 claras. E utilizei também 1 xícara de açúcar. Nós vamos bater aqui muito bem, até ele formar aquele creminho bem branquinho e o seu açúcar começar a dissolver, tá? Gera em torno de 8 a 10 minutos, tá bom? Como aqui eu utilizei apenas 1 xícara de açúcar, entre 5 e 8 minutos já é o suficiente. O importante é ele formar aquele marshmallow bem gostoso. Quando ele chegar nesse ponto que você vai perceber que ele ficou quase em neve mesmo, sabe? Bem espumosinho, bem branquinho. Você vai perceber como se fosse um merengue francês. A gente vai adicionar as gemas uma a uma, tá? Essa massa, ela é como se fosse uma massa chiffon. Eu vou trazer a massa chiffon para vocês aqui no canal, que é uma massa profissional maravilhosa, mas ela tem algumas alterações, tá bom? Mas não se preocupe que eu vou trazer chiffon para vocês, tá? Então, aqui você vai adicionando a gema uma a uma, porque ela vai encorpando, vai emulsionando. E aí, depois a gente vai acrescentar os demais ingredientes. Agora aqui, meus amores, nós vamos adicionar de uma forma bem devagarinha 1/3 de óleo de cozinha, tá bom? Aqui o óleo que eu tô utilizando é o de soja, pode ser o de milho. 1/3, gente, é você pegar a xícara é aquela medida padrão de 240 ml e dividir por 3, tá bom? Eu vou deixar a proporção aqui na descrição do vídeo, tá? E aí você vai continuar mexendo e logo em seguida nós vamos adicionar a água. Também a gente vai adicionando aos pouquinhos, tá bom? Você pode utilizar leite também, que fica muito gostoso. Não vai alterar na verdade, vai alterar a questão do sabor, né? Vai ficar um bolo um pouquinho mais saboroso. Apesar que essa massa ela é incrível, muito gostosa. Mas você pode alterar sim, substituir a água pelo leite, tá bom? Porque o leite, por ter gordura, deixa o seu bolo mais saboroso. E agora aqui nós vamos adicionar aproximadamente 1 colher de chá de essência de baunilha. Misturou um pouquinho apenas para deixar tudo homogêneo, já está ótimo. Agora aqui, meus amores, nós vamos começar a adicionar a farinha de trigo, 1,5 xícaras de farinha de trigo, de uma forma alternada, ou seja, eu vou colocar um pouquinho da farinha, né? Vou dividir essa farinha aproximadamente em 3 partes. Vou peneirar para deixar bem fininha e vou misturar com o auxílio de um fouet, de uma forma bem lenta, para não retirar essas bolhas de ar aí da nossa massa, tá? Esse processo é super importante porque vai interferir automaticamente na estrutura da nossa massa. Se a gente mexer muito rápido, vai retirar as bolhas e a nossa massa vai ficar menos fofinha, vai ficar uma massa mais pesada. Fazendo assim, você garante que a sua massa fica bem fofinha e super leve. E aqui, por último, meus amores, eu vou adicionar também 1 colher de sopa rasa de fermento em pó. Vou misturar aqui só para agregar os ingredientes e vou, em seguida, transferir a minha massa para uma assadeira retangular. Pode ser para uma assadeira redonda também. Essa massa, ela dá para uma forma 20x10 tranquilamente, tá? E uma forma 15x10 também, porém, ela vai ficar muito alta. Pode até correr o risco de transbordar, então 20x10 é o suficiente. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus, é super importante, antes de você levar a sua massa para assar, sempre pré-aquecer o seu forno, para não correr o risco do seu bolo afundar no meio e aquela coisa toda, tá? Então, aqui basta transferir a massa para a assadeira e vamos levar essa delícia para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por no mínimo 45 minutos. Passados 45 minutos, pessoal, olha só que linda que ficou a nossa massa. Gente, ela fica uma massa muito fofinha. Aqui nós vamos fazer um bolo na taça, então eu vou desfarelar ela aos poucos, né?
porque essa massa ela fica muito fofinha, ela é muito gostosa. Serve para bolos recheados com mousse, brigadeiros, tá? Ela aguenta super uma decoração à base de chantilly. É uma massa super levinha, parece até mesmo uma nuvenzinha, tá bom? Aqui eu coloquei essa assadeira, então minha massa ela espalhou e ela não cresceu muito, né? Porque essa assadeira ela é bem grande. Mas mesmo assim vocês vão perceber, gente, ela fica muito gostosa, muito úmida. É uma massa super saborosa, então apenas façam, gente, porque vocês vão simplesmente amar. Essa massa de bolo branco é super versátil, gente, e eu gosto de usar ela para fazer bolo de pote. Gente, ela fica incrível, fica muito gostosa mesmo. Eu gosto de retirar essa partezinha amarelinha que tá na parte de cima, e aí eu separo, tá? Eu não jogo fora, não. Ou eu como em casa tomando café, ou então eu faço cake pop, dá pra fazer muita coisa com essa parte amarelinha, sabe? Você mistura um doce de leite nela, a gente faz cada cake pop gostoso para você vender nas sobremesas de festa de aniversário infantil. Olha, surreal. Apenas façam essa massa de bolo porque ela é incrível. Agora, partindo para o nosso recheio, gente, nossa mousse de leite moça. Aqui na batedeira eu adicionei o leite condensado, adicionei meia xícara de leite em pó e vou adicionar uma xícara de leite bem gelado, tá? E aqui nós vamos bater. E vamos acrescentar também uma colher de sopa de emulsificante, que é o que vai dar volume. Tem muitas pessoas que não gostam de utilizar emulsificante na receita, porque fala que fica com gosto de sebo. Se tá ficando com gosto de sebo, é porque a proporção do emulsificante que você tá colocando tá errada, tá? Para essa quantidade, uma colher de sopa rasa é o suficiente. Porém, prestem atenção. O leite condensado precisa estar gelado, para ele emulsionar muito bem e ficar bem fofinho e bem gostoso. Agora, se você coloca muito emulsificante, realmente fica encebado, não fica com gosto gostoso. Aqui nessa receita fica com gosto de leite condensado mesmo. E até com um fundinho de leitinho, sabe? Fica muito gostoso, gente. Apenas façam, tá? Para fazer bolo de pote, recheios com a base de emulsificante é maravilhoso, tá? Se você fizer da proporção certa. Agora, se você colocar mais, realmente ele fica meio pegajoso, encebado na boca e não fica tão gostoso, né? Então, aqui, eu bati por aproximadamente 8 minutos. E aí, vocês vão perceber, como no passe de mágica, como ele ficou bem fofinho e triplicou o volume dele. Bru, não gosto de emulsificante mesmo. Tem uma segunda opção? Sim, você pode fazer um chantilly, né? E misturar junto com leite condensado. A proporção para essa quantidade de uma caixinha de leite condensado e meia xícara de leite em pó é de 150 ml de chantilly bem gelado, bem batido também, que daí ele vai emulsionar e vai ficar bem fofinho. Mas, gente, façam esse recheio porque ele é muito gostoso, fica com sabor incrível de leite. E sem contar que ele rende muito. Essa quantidade que eu uso, gente, dá para fazer quase 30 bolos de pote, de verdade, porque rende bastante. Para a montagem da nossa sobremesa na taça, aqui eu coloquei um pouco do nosso recheio de leite moça e em seguida eu vou colocar a nossa massa de bolo branco. Vou umedecer muito bem com uma caldinha básica de leite condensado e água e por cima eu vou colocar uvas verdes. Vou deixar vocês com a montagem aí. Mas lembrando que a montagem fica totalmente à sua opção. Você pode colocar raspas de chocolate branco, você pode colocar uma geleia de frutas vermelhas, geleia de frutas amarelas, ou até mesmo geleia de frutas verdes, que existe e fica muito gostoso, tá? Então fica a seu critério aí. Vocês perceberam que eu retirei a partezinha amarelinha? Deixei só a partezinha branca do bolo. E esse bolo, ele é surreal, é um bolo muito fofinho, gente. Fica uma delícia. E enquanto vocês assistem eu montando essa taça maravilhosa, eu tenho uma super indicação para fazer para vocês, que são os meus livros de confeitaria. São 4 e-books com valor promocional, são mais de 100 receitas testadas e aprovadas por mim e pelos meus clientes. Lá você vai encontrar um e-book somente de massas, tem um de recheio, são mais de 50 tipos de recheio, gente. Simplesmente incrível e imperdível. O link para você adquirir o seu combo de livros está aqui na descrição do vídeo. Clica, adquira o seu, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Gente, olha só que lindo que ficou a decoração. Lógico, você pode colocar uvas no meio também. Aqui eu deixei no freezer, deu uma breve congelada nas uvas. Gente, ficou tão gostoso. Uva congelada. Já comeu uva congelada? Uva verde congelada? Coma.
Você vai amar, é um caminho sem volta. E aqui eu vou servir para você um super pedaço dessa delícia, que é esse bolo na taça de leite condensado com uvas verdes. Apenas façam, porque eu tenho certeza que vai surpreender a sua família e os seus clientes. Eu vou ficando por aqui, meus amores. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, os seus planos e os seus objetivos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.